Olá, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Então, poucas vezes, né, a gente realmente vem aqui com uma satisfação de dar uma notícia ou alguma coisa assim, né? Hoje é um desses dias. Então, o título, às vezes a gente coloca alguma coisa porque a gente precisa que as pessoas deem realmente uma olhada no que a gente quer falar, né? A gente quer divulgar esse tipo de coisa. Então, como a gente sabe que uma grande maioria aí, eles vão mais atrás da notícia negativa e coisa e tal, né? E como o nosso objetivo é tentar despertar a massa, por mais impossível que isso pareça ser, mas estamos aqui, né? Então, quando eu coloco o fim está próximo ali, não é o fim do mundo como a grande maioria das pessoas vai interpretar isso, mas o fim desse sistema comercial que nós temos aqui. E onde é que está a notícia boa disso, Luciano? É que a gente sabe que esse sistema comercial ele é escravizador, né? A gente sabe disso. Então, acho que eu nunca fiquei tão feliz de colocar no início do programa o meu logo do Mel Energia Livre, né? Mel, movimento, energia livre, limpa e legal, né? Parece que estamos chegando lá. Então, gente, vamos começar essa história explicando e voltando um pouco no tempo. Ainda antes de eu abrir esse canal aqui, eu sempre menciono nos programas aqui, né? Como eu gosto de assistir o Project Camelot lá, com a Carrie Cassidy e o Bill Ryan, né, que são os dois lá, os protagonistas lá. Na verdade, aquela ideia, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, e os caras vão fazer o quê? Vamos começar a entrevistar todo mundo que tem algo a falar sobre disco voador, programa espacial secreto, essa coisa alienígena, essa coisa toda, né? Só que eles não foram entrevistar qualquer um, né? Eles entrevistavam sempre pessoas que tinham como comprovar uma ligação com esse tipo de assunto. Então, assim, ó, cientistas que trabalhavam em grandes corporações, que desenvolviam tecnologias, ex-militares, né? Então, o Bob Jean, o Aaron McCollum, que eu sempre falo aqui, Final Duncan, Dave Corso, o Peter Peterson, que é isso que nós vamos falar hoje, mas aí ele não é militar, é outra coisa, né? Ele é um inventor. Mas, cara, um monte, assim, é interminável, né? A quantidade de entrevistas que tem lá no Project Camelot, né? Sempre recomendando. E muito legal, e sempre coisas comprováveis. O Bill Ryan e a Carrie Cassidy, às vezes eles pegam militares que nem se conheciam assim, né? Mas que trabalhavam para o exército americano e que falam as mesmas histórias e tal, ou seja, existe uma corroboração, né? Bob Jean, Sargento Clifford, e a lista é interminável. Muito legal. E uma dessas entrevistas muito bacana, né, que aconteceu no Project Camelot é essa aqui com esse simpático senhor que é o Peter Peterson. E o legal é que eu já conhecia o David Wilcock, para quem pesquisa ufologia, o David Wilcock ele é bem mais conhecido, talvez não tanto quanto o George Tsoukalos, porque o George Tsoukalos ele é o protagonista lá do Alienígenas do Passado, né? Mas o próprio Wilcock já participou em vários eventos junto com o Tsoukalos lá, né, o George Tsoukalos e tal, que já veio pro Brasil até aqui, deu uma entrevista lá no Danilo Gentili, enfim, né, detalhes. Voltamos lá ao Peter Peterson. Então, quando eu assisti essa palestra, essa entrevista do Peter Peterson, quem estava do lado lá? O Wilcock, o David Wilcock, né? Porque ele pediu para a Carrie Cassidy que quando ela fosse entrevistar o Peter Peterson que eles estivessem junto, que ele tinha muito interesse em falar com o cara. E a partir desse contato, acredito que se conheceram ali, não sei, o Wilcock ele fez outras entrevistas com o Peter Peterson. Inclusive ele teve a oportunidade de falar com o Peter Peterson um pouco antes dele morrer. E isso foi um mês antes dele morrer e o Peter Peterson morreu agora em junho ou julho agora, né, de 2019, ou seja, 5, 6 meses atrás aí, gente. Então, cara, infelizmente, né, muito esquisito também, consta lá na causa mortis do Peter Peterson, Peterson, como eles falam lá, uma injeção acidental matou o cara, esquisito, né, cara, esquisito. Mas enfim, e aí, o que ele falava? Que em 6 meses ele ia poder falar muita coisa que ele não pôde falar nas entrevistas. Né? Por que em 6 meses seria agora, estaria estourando agora? Né?
Enfim, de qualquer forma, nós temos coisas vindo à tona que, independente da morte do Peter Peterson, aliás, fica um grande agradecimento a esse senhor, por causa que colaboração monstruosa ele teve dando essa entrevista pra Carrie Cassidy lá e ajudando a gente a expandir um pouco mais a nossa consciência, né? E esse foi um dos motivos de eu ter feito o movimento, o MEL, né? Que vocês veem aqui na abertura do nosso programa, que é o Movimento Energia Limpa, Leve e Livre. Limpa, leve e livre. Legal, desculpa. Legal, livre e limpa. Porque tem que ser tudo isso, né? Se é uma energia para continuar poluindo, não adianta. Se ela não for livre como ela existe, mas os governos não permitem que tu use, da mesma forma como os caras foram lá e mataram todo aquele pessoal lá que estava inventando carro a água, e era Paul Pantone, o pessoal que fez o Stanley Meyer, né, o pessoal da fusão a frio, o pessoal do carro a água, isso aí foram descartando todo mundo, né? O próprio Tesla, já tô cansado de falar que ele fez o carro com a energia elétrica wireless, a Wardenclyffe, né? Ou seja, e tudo boicotado, e coisas de cento e poucos anos atrás e até agora nada, né? Enfim, mas a luz no fim do túnel e o título desse vídeo, que é o fim está próximo, né? É justamente porque agora nós temos algumas coisas plausíveis, algumas coisas palpáveis, né? Que realmente fazem uma diferença. E é por isso que eu tô com essa felicidade toda. Ainda é uma questão de tempo. Eu sei que a coisa ainda vai se enrolar um pouco, mas estamos tendo avanços, gente. E isso é notório e agora tá lá oficialmente para quem quiser ver. Aqueles que, porque esse magrão aí, muitos pegam ver 5 minutos do vídeo, né, se enche o saco da minha cara, não posso condená-los por isso, mas aí os caras vão lá e já saem escrevendo, o cara falou e não disse nada, porque às vezes os caras não vão até o final do vídeo, onde ali no meio, em algum ponto, vai estar a cerejinha do bolo, né, então, enfim, então assistam até o fim que vocês vão entender o que eu tô falando hoje, tá? Então esse Peter Peterson, na verdade, o que ele fala nessa entrevista do Project Camel, tá? De um monte de tecnologias que ele próprio desenvolveu. Ele tem um monte de patente no nome dele. Só que algumas patentes, né, permitiram que ele fizesse e tudo, uma grande maioria acaba vindo de reengenharia, ou retroengenharia, como eles chamam, ou engenharia reversa, da tecnologia alienígena. Dispositivos que encontraram dentro das naves e coisa e tal e por aí afora, né? Então, vamos lá. Olha só, gente, esse Peter Peterson aí, ele fala de muitas coisas que foi feito lá e muitas coisas que ele disse, que eu não posso mencionar ainda, né? E a gente sabe que dentro disso aí estaria a fonte de energia livre, antigravidade, que é como funcionam os discos voadores, e que muita gente se questiona ainda, muita gente, quando tu fala nisso, os caras te chamam, eles dizem que que tu não tem o mínimo de conhecimento em física para estar falando isso. Né? Aí eu digo que o meu conhecimento é muito limitado, daí eu fico pensando se é o meu conhecimento que é limitado, o conhecimento como é que eles dizem, o conhecimento na física tradicional é limitado. Eu disse, mas para que o conhecimento em física tradicional se tem uma outra que está rompendo todos esses limites? Entende o que eu quero dizer? Então o problema é essas pessoas que estão presas ao conhecimento tradicional, né? Não conseguem botar a cabeça para fora da caixa e enxergar que tem uma coisa nova vindo, né? Aí a própria física quântica, a mecânica quântica e coisa e tal, né? O pessoal, deu uma certa resistência em relação a isso, né? Só que agora a gente não está mais falando em possibilidades. Nós estamos falando de uma patente que foi feita, que está registrada, tá entendendo? E que qualquer um pode ir lá e olhar, né? E essas patentes agora, aí começa a ficar interessante o negócio. Essas patentes são de um dispositivo do tamanho de uma bola de basquete, vejam bem isso. Já vamos complementar um pouco melhor a história da patente. Do tamanho de uma bola de basquete, entende, que gera 1 terawatt de energia. Luciano, mas o que é 1 terawatt de energia? Né? 1 tera, se eu não me engano, são 1000 gigas. Né? Então, para vocês terem uma ideia, o que é, imagina uma bola de basquete com uma entrada de 1000 watts e que gera, e com uma saída de 1 tera, né? Eles dizem terra lá do canal em espanhol que eu peguei, né? Mas eu acho que é tera, julgando terabyte, gigabytes, megabyte, terabytes, eu acho que é tera para terawatts então, né? Nesse caso. Mas para nós ter uma diferença, uma noção de que quantidade é essa, né? Então vocês vejam esta base em Palo Verde, né? Essa central elétrica em Palo Verde, ela gera tudo isso aí, ó, que vocês estão vendo aí, ela consegue gerar 4 gigawatts, que seria 4.000
watts, pela leitura que eu fiz ali, né? Não sou muito entendido nisso aí, mas o que eu entendi é que essa bola de basquete compara uma bola de basquete com essa estrutura que vocês estão vendo aqui no vídeo, cara, tá? Que é tradicional, que nós temos aqui, né? Então essa aí gira 4.000 watts, e uma bola de basquete que gera 1 terawatts. Então tu injeta 1.000 watts nesta bola e ela gera 1 terawatts. O que é 1.000 watts? Aí fica mais fácil de nós falar, né? Porque dentro de casa tem os aparelhinhos, é só tu olhar no selinho lá e tu vai ver. Teu micro-ondas é em torno de 1.000 watts. Se tu mora aqui no sul, que é frio pra cacete, no inverno tu precisa ter um chuveiro pra tu ter um banho confortável. O nosso é de 5.000 watts. Tu entende o que eu tô falando? Agora tu imagina 5.000 watts num chuveiro para tomar banho. Tu injeta 1.000 watts, que é um quinto disso, né? Que é o que tu usa no teu micro-ondas, ou aquelas jarrinhas elétricas que nós temos, né? Em torno de 1.000 watts. Quase tudo para esquentar água, para torrar o pão, não sei o que. Essas coisas que esquentam, elas precisam de mais eletricidade do que as coisas que iluminam, né? Com as lâmpadas de LED. Então, geralmente, gera ali rola em torno de 800 watts, 1.000 watts, 1.500 watts, aí dependendo da potência que tu precisa. Esquentar chuveiro no frio, frio pra cacete, 5.000 watts, né? Então é isso aí. Então, gente, imagina tu injetar 1.000 watts e aquela bola gera 1 terawatts. Então ela retorna esses 1.000 watts que precisa para realimentar esse dispositivo e tu tem energia infinita, eterna ali, né? 1 terawatts precisa de 1.000 watts, sobra 999.000 watts. Vocês conseguem entender? Desculpa, 999 watts. Não, 1.000 watts, porque são gigas, né? São 1.000 gigas, é 1 tera. Vocês conseguem fazer essa né? Pelo que eu tô entendendo aqui, é 1 milésimo de energia. Tu coloca 1 milésimo de energia pra ela gera. Tu tira 1 milésimo do que ela gera de energia é o suficiente para realimentá-la. Ou seja, maravilhoso, né, gente? E o mais legal de tudo isso, aí junto com essa tecnologia dessa bola de basquete, tem também outras tecnologias de antigravidade, coisa e tal, e estão todas patenteadas, e o mais legal é que vocês podem entrar lá no site, né, e tá lá registrado, tá lá. E o mais legal é que essas aqui, ó, essas patentes, elas estão registradas no nome desse cavalheiro, que aliás existe embora tenha essa foto desse cara aí, com os aviõezinhos ali, né, este seria o senhor Salvatore Pais, né? Então existe já um zoom aí de que esse senhor nem existiria, e o nome Salvatore Pais seria, por exemplo, Salvador do país. Estão entendendo o trocadilho? Porque eles tinham que ter alguém, digamos assim, um bode expiatório, no sentido positivo nesse caso, alguém para dar cara para dizer, ó, foi esse cara que inventou essa tecnologia. Seria uma forma de disponibilizar a tecnologia sem precisar dar nome aos bois, né? E sem precisar mencionar nesse primeiro momento que os Estados Unidos já sabia disso lá, ou vem estudando e desenvolvendo isso lá desde a década de 47, aliás, a década de 40. 47, o acidente de Roosevelt, primeira nave onde começam os experimentos de retroengenharia, ou de engenharia reversa, aí é onde entra o Bob Lazar também, né, começou a fazer as pesquisas lá. Então já falamos bastante do Bob Lazar aqui, que ele era um dos que fazia a retroengenharia, né? Outro é esse próprio senhor Pat Patterson aqui, que nós estamos aqui. Então, cara, Salvatore Paz, o salvador do país, coincidência? Será que esse cavaleiro existe mesmo, né? Agora, essas patentes, elas estão em nome da Marinha Americana, né? Outra coisa, não fariam uma patente se ela não fosse funcional, começa por aí. Eles não iam te dar uma patente de um produto que não funciona. Agora, o mais legal, gente, que me fez ficar bem motivado aqui para fazer esse vídeo de hoje, é que, né, essas patentes, pelo que eu ouvi hoje, eu quero que vocês não acreditem em mim e vão atrás de informação, gente. Vamos pesquisar. Vamos, né, porque isso é bastante realmente interessante, né? E extremamente libertador. Tu imagina, eu tô com um dispositivo desse na tua casa, uma bola de basquete que gera energia pro que tu quiser, pro teu carro, se tiver um carro elétrico, para toda a tua casa, para tudo que tu precisa, cara. De graça, pro resto da vida, limpa, sem sujar. E detalhe, agora eu não tenho como fazer esse adendo. Tu imagina, eu fico pensando, eu tenho essa informação, né, porque eu assisti isso hoje de manhã, embora eu já viesse acompanhando em algum tempo, aonde eu tiro essa informação é o Divulgação Total. É um
é um canal do YouTube em espanhol, né? Que eu e alguns amigos ufólogos a gente tem bastante respeito porque a gente compara as informações e a gente vê que ali realmente tem um propósito muito firme, né? E a gente não conseguiu encontrar contradições ou ver o pessoal falando besteira lá. É um pessoal sério pra caramba, então isso dá um respaldo no canal, tá? E esse vídeo que eu tô falando, acho que ele foi ao ar ontem, anteontem, então assim, ó, se o teu espanhol é um pouco difícil, tu tem aquela tradução automática lá do YouTube, mas cara, aquilo é meio terrível, né? Mas o espanhol dá pra dar uma... Ou às vezes a palavra que tu não entra, vai no tradutor, né? E vê qual é, que é a tradução daquela palavra. Porque às vezes a maioria do espanhol é tudo palavra que tu entende. Aí de vez em quando entra um espalda, que é costa, entra um mientras, que é enquanto. Umas palavras que são diferentes, assim. Aí tu vai procurando e tu vai aprendendo espanhol, cara. Já vai tendo uma aula de espanhol de graça, já vai te tornar bilíngue, se tu só fala português. Né? É uma boa forma de ampliar teus horizontes culturais de linguagens, enfim. Então, cara, tu vai lá que tu vai ver tudo isso lá. Essas imagens todas eu tirei desse Divulgação Total, pra trazer aqui pra vocês, porque a notícia é fantástica, gente, né? Então essas patentes que são feitas pela Marinha, em nome desse Salvatore Paz, né? São livres, cara. Qualquer um que tiver o conhecimento, porque nessas patentes tem todo o material que é usado, como é feito. Então quem tem conhecimento dentro dessa área pode desenvolver e usar. Agora eu pergunto pra vocês, se eu tivesse essa informação que eu tive hoje, aliás, a conclusão dela, porque eu já venho estudando isso há um tempo, né? E, aliás, foi por isso que que eu criei lá o movimento Energia Limpa, Livre, Legal, coisa e tal, né? Era baseado nesse tipo de coisa aqui. E agora parece que estourou. Só que isso aqui já tem um tempo, tem algumas coisas patenteadas por esse pelo Salvatore Paz, que já tá lá há uma década, cara. Né? Aí eu pergunto pra vocês, aí nós temos a Greta, por isso que às vezes eu fico dizendo, eu brinco com a minha esposa, né? Quando eu penso na Greta, a gente fala dela, eu digo, Greta, vai cuidar das tuas tretas, né? Tu deve ter os teus problemas adolescentes pra cuidar, não te mete em assunto de adulto porque tu tá sendo manipulada, querida. Né? Tadinha, na maior das boas intenções, né? Ela e toda aquela galera, porque os adolescentes, quem de nós aí, eu tô com quase 50 anos de idade, quem de nós não foi adolescente? Só não foi adolescente quem ainda é, ou quem ainda é criança, ou quem ainda vai ser. Senão todo mundo passou. E aí nós temos aquela energia, a gente tem aquela ótica de mundo, coisa e tal, mas a gente não tem experiência, vivência, a gente não tem o conhecimento, a gente não tem a malícia que o mundo nos proporciona. Então a inocência, ela é bonita, ela é louvável de certa forma, mas ela também, a ingenuidade, né, permite que elas sejam usadas como massa de manobra, que é o que está acontecendo. Então queria eu, com esse tipo de informação aqui, estar lá presente quando essa Greta vem falando, né? Tu imagina alguém chegar e perguntar pra ela assim, ô Greta, tu pode me responder uma pergunta, por favor, lá com toda a imprensa mundial, né? Aí eu te conto como seria o resultado disso, baseado no que a gente sabe sobre imprensa. Aí alguém pergunta pra Greta, ô Greta, e a patente livre sobre o dispositivo que o Salvatore Paz inventou e que foi patenteado pela Marinha? Né? Por que vocês não estão falando nisso, Greta? Por que vocês estão falando que temos que parará, e isso e aquilo, e temos que criar um imposto sobre as nações poluidoras, né? Isso tudo para gerar um fundo. Quem é que vai administrar esse fundo? O que vão fazer com esse dinheiro? Né? Por que não falar pro mundo, Greta, querida, que existe já tecnologia patenteada na Marinha Americana livre? Imprensa, SBT, Globo, lixo, Band, querido Boechat, eu queria mandar essa matéria pro Boechat, será que teria coragem de falar? Eu acho que sim, acho que é por isso que ele não morreu, ele foi assassinado, essa é minha opinião, não posso provar nada. Tá? Por quê? Porque o Boechat era um cara rico, então ninguém conseguia comprar ele com dinheiro. Dinheiro era uma coisa que ele não precisava. O Boechat era um cara que ele tinha liberdade de língua, ele falava o que ele queria dentro do Band. Então, se eles quisessem manipular uma emissora que nem a Band, eles tinham que tirar o Boechat da jogada. O Boechat seria uma imensa rocha no sapato de qualquer um que quisesse manipular, porque o Boechat, por todo o histórico dele, era um cara ele não se vendia. Né? Ele não, enfim. Então eu acho que o Boechat seria um cara que, se tivesse essa energia, ele botaria a boca no trombone. Né? Mesmo a revelia dos seus diretores, isso poderia causar até uma demissão, alguma coisa assim. Eu acho que o Boechat seria um cara que diria, se não me deixar falar isso pro mundo, eu me demito.
Entendeu? E aí ele ia por fora, ele fazia um blog, ele fazia um canal do YouTube, e assim não iam conseguir calar o cara. Entendeu? Então eu acho, na minha opinião, que o Boechat foi estrategicamente eliminado. E sinceramente, adorava o Careca. Gostava muito. Às vezes aqui no meu programa eu dizia, pô, Boechat, como assim e tal? Em função das notícias que a imprensa dava né, e essas coisas que a gente sabia que não vinham pra imprensa, né? Dizia, pô, por que o Boechat? Até a resistência com vida de fora da terra, algumas coisas assim, enfim. Mas passado, né? Então, perguntando assim, se alguém fosse lá e perguntasse pra Greta, Greta, por que a tecnologia livre que está patenteada já em nome da Marinha Americana e que é livre, qualquer um pode ir lá, né, e desenvolver essa tecnologia, por que não é falado isso? E te garanto, se alguém se levantasse no meio dessa conferência e começasse lá a gritar, temos uma patente número tal, porque vocês podem ver aqui, tem o registro, tem tudo certinho, gente, é oficial, nós não estamos falando balela aqui. Que nem, segundo o pessoal do Divulgação Total, esse site que eles estão dando de patente, por isso que eu digo, assistam lá que tem todas as informações. Vocês mesmos podem acessar, aliás ele diz, né, vocês podem ir lá e acessar esse site de patentes, que falam das patentes que foram feitas, e está lá, como estou mostrando para vocês ali, ó, em nome do Salvatore Paz, né, aí tem toda a descrição da invenção, o que é, ou seja, é coisa séria, estamos falando aqui de coisa séria, gente. Então, provavelmente, se alguém naquela conferência da Greta lá, né, aconteceu há pouco tempo atrás na França, lá com Macron, não sei o quê, aliás, nem sei mais o país, é tanta confusão, mas enfim, e se por acaso fosse alguém levantasse essa bola, né, provavelmente a imprensa ia só mostrar a imagem do cara falando, assim, aí eu dizer, tivemos uma intervenção deseducada, ou alguma coisa assim, um cara interveio e ficou falando, parará, mas já foi retirado pelas autoridades, e parará, e provavelmente ia passar como um maluco, um agressor, um mal educado, que teve um ato desconforme do que deveria, né, fora do protocolo, alguma coisa assim, ou seja, eles não iam falar, né? Da mesma forma como tu vê que algumas patentes que estão aqui, elas estão aí há uma década já, cara. Tem um monte de patente desse Salvatore Paz aí, né? E aí, então, por que tu não vê essa novidade? Por que não abre o Globo, o Jornal da Band, o do SBT, o da Record, qualquer um dizendo... Salvatore Paz, um inventor assim, registrou em seu nome uma patente que está na Marinha, que está pela Marinha Americana. Aliás, eu não entendo direito, né? É a patente da Marinha Americana, mas está no nome desse Salvatore Paz. Detalhes, também não me importa. O que me importa é saber que está lá patenteado e livre. E por que tu não vê essa notícia nos jornais, gente? Né? Entendeu? Então assim, eles dizem que dentro do exército americano, dentro da Marinha Americana, né? Aí nós temos exército, a Marinha, a Aeronáutica, nós temos a Força Espacial, que é espacial secreto, e nós temos grupos dissidentes diferentes, com intuitos diferentes. Tem alguns que concordam com o acobertamento para que a tecnologia seja usada de forma bélica a manter o controle do mundo pelo exército americano, né? E tem os outros não, que é contrário, que eles querem que o mundo saiba e querem justamente livrar o mundo desse jugo que a humanidade é exposta, né? Por os escravagistas que eu sempre digo, né? Que é o pessoal da Cabala, que é o pessoal o Deep State, né? O famoso Deep State. Então, cara, olha só que legal. Gente, junto com essas tecnologias que foram, olha que interessante isso, que foram de patente requerida, né, e registrada lá e tal, aí tem a data ali, ó, confiram lá, tem a data de quando foi pedido a patente e depois a data que a patente foi expedida, né, que ela foi autorizada. Então, alguns casos tu vê 3 anos de diferença, alguns tu vê que uma patente foi pedida em 2018 e foi dada em 2019 agora. Então, tem vários casos lá, gente. E dentre essas patentes, agora olha como começa a ficar legal isso aqui. Quanta gente, né, até quantos programas de tipo do Discovery, do History, que saíram mostrando aquela famosa nave triangular gigantesca que um monte de gente viu, que gerou um episódio com um senador americano lá, que inclusive ele apareceu disfarçado de ET numa entrevista dizendo, eu sei quem foi que viu a navezinha lá.
né? E depois de alguns anos ele foi dizendo, cara, eu fui obrigado a fazer aquela palhaçada, aquele teatro lá por causa que eu não podia falar nada. E agora que ele saiu, que ele não é mais um congressista, alguma coisa assim, daí ele pode falar assim, eu vi o troço, mas naquela época eu fui pressionado a não falar nada, eu não podia falar nada. E a gente sabe o que é o pressionado. A gente sabe que o pessoal vai lá, te ameaça, e depois que eles ameaçam a tua carreira, né, a tua situação profissional, não sei o que, eles te ameaçam de morte. Se tu não tem medo, eles ameaçam a tua família, e aí quando começa, vou pegar teu filho, vou pegar teu neto, vou pegar a tua esposa, aí complica, é difícil o cara, porque, não, se eu perder emprego, dinheiro pra mim não é um problema, vou revelar isso pro mundo. Se eles me matarem, minha vida vai ter valido a pena, coisa e tal. Agora não, vou matar um cara que tu gosta, vou matar o teu filho. Aí tu começa, pô, que direito eu tenho de tirar a vida do meu filho por causa disso? Né? Eu vou conviver com isso, basta se eu não tivesse falado meu filho estaria vivo e tal. Então os caras pegam pesadíssimo, gente, tá entendendo? Então não dá pra condenar qualquer um, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o caso da Varginha, e tem o caso lá que é falado pelos irmãos Mondini, que eles foram entrevistar, inclusive com um repórter do SBT, um dos irmãos Mondini foi lá visitar o Badam Palhares. O Badam Palhares aqui no Brasil ficou famosíssimo com o caso do PC Farias. Ele foi o médico legista do PC Farias, e o Badam Palhares foi o médico legista que viu o ET de Varginha. E quando o SBT foi fazer essa entrevista lá junto com um dos irmãos Mondini e tal, os caras entraram para entrevistar ele e foram falando de um monte de coisa aleatória. E o combinado entre um dos irmãos Mondini e o repórter é que em determinado momento eles dariam o gancho no Badam lá, Palhares, para que ele falasse sobre isso. E aí o cara foi falando sobre a USP, lá dentro da USP parece que foi essa entrevista. E quando os caras tocaram no assunto, cara, e o ET de Varginha, cara, e aquela história lá, não sei o quê, diz que o Badam, assim, mudou de expressão, fisionomia, pegou o telefone e disse assim, ó, vocês têm 5 segundos para sair daqui que eu tô chamando a segurança. Tá entendendo? E a gente vai dizer, bah, vendido, não sei o quê. Não, cara. De repente os caras foram lá e disseram, ó, teus filhos, a tua família, a tua vida. Então é compreensível, gente, é absolutamente compreensível quando a gente vê as pessoas saindo pela tangente ou não querendo falar sobre isso, né? É a vida das pessoas, é a vida dos entes queridos dessas pessoas, tá? Então assim, ó, esse senador aí foi a mesma coisa, ele próprio tinha visto essa nave no ar. A quantidade de gente que viu essa nave em forma de triângulo foi absurda, tanto que o pessoal que viu a nave com os próprios olhos, depois viram a brincadeira que o senador foi obrigado a fazer, né? Dizendo, aqui está o causador desse mal todo, aí botaram um ETzinho lá que foi lá e tirou, era um cara vestido de ET, uma palhaçada que fizeram lá, né? Então, e aquilo gerou uma revolta entre os que viram essa nave aí, porque pô, todo mundo viu e foi milhares de pessoas que viram, que mais de 10 mil pessoas viram isso aí, pelo cálculo que fizeram das pessoas. Muitos, ligação pra polícia dizendo, cara, estou avistando uma nave de diversos lugares diferentes, ou seja, é uma daquelas coisas que fica em contexto, tu não pode dizer que é alucinação coletiva, gente, porque teve muitas pessoas que filmaram, que fotografaram, ou seja, a alucinação coletiva que pega também nas câmeras fotográficas, nas filmadoras, por favor, né, gente? Aí quando as pessoas não querem chegar, isso aí é onde entra aquela coisa, pior cego é aquele que não pode ver. E o mais legal é que agora tu vê aqui assim, ó, tô mostrando pra vocês aqui a patente, não só requerida como dada, oficializada, dessa nave triangular, cara. Então tá aí, é uma nave que ela anda tanto embaixo d'água como em cima d'água, ela tem o sistema antigravitacional, ela tem o sistema de propulsão de energia livre, que é assim que nós estamos falando aqui, do tal da bola de basquete. Então, gente, se essa patente realmente procede a informação do divulgação total ali, divulgação total, né, em espanhol, cara, esse realmente é o começo do fim. É o que a gente está ansiosamente esperando. Então agora eu pergunto para vocês assim, ó, por que será que Donald Trump, né, os Estados Unidos não querem entrar dentro desse negócio aí desse fundo global ecológico que a Cabala está tentando impor? Porque eles sabem que é balela, eles sabem que o combustível fóssil que mantém a economia toda, a questão do petrodólar, aliás, assim, ó, já, se vocês forem assistir o Lil Surya, é outro canal espanhol que fala muito, e eles falam muito do reset econômico. Então a gente sabe que toda economia baseada no petrodólar,
né? Ou melhor, que toda a economia era baseada no petrodólar até pouco tempo atrás. Então agora o pessoal está mudando os ativos para ouro, né? O ouro está virando o grande lastro econômico. Vários países mudaram aí, enfim, né? Eles falam da Hungria, eles falam de Zimbábue, né? Enfim, e aí o Liusura lá lhe dá uma quantidade de países lá que já trocou o lastro econômico do petrodólar para o ouro. Eles estão mudando o sistema econômico, né? Entre as nações, assim, já está mudando. E quando esse tipo de energia aqui sair, gente, entendeu? A economia no petrodólar implode. Tu imagina todas as hidrelétricas, todas as revendedoras de combustível, os fabricantes de carro elétrico, tudo que ainda se baseia no combustível fóssil, cara, estão com os dias contados. E isso é um desespero. Entendeu? Agora, por que isso está acontecendo? Por causa que eles foram gananciosos, eles deram um tiro no próprio pé. Eles sabiam, os grandes empresários, as grandes corporações dentro disso aqui, eles sabiam que tinha essa energia livre desde que o Tesla fez lá em 1920, gente. Quando ele fez o carro elétrico lá, quando ele fez o Ford Mercury andar a 120 km por hora lá, sem o motor, com motor elétrico e movido a energia, e estava o JP Morgan dentro e o prefeito de Nova York. E quando eles caras, Tesla, isso é fantástico, mas como é que a gente cobra das pessoas? Aí o Tesla disse, não, P. Morgan, tu não entendeu, JP Morgan, JP Morgan, né? Tu não entendeu, isso aqui é para causar liberdade da humanidade, coisa e tal. O que o JP Morgan fez, que era o patrocinador do Tesla, cortou o patrocínio. E logo depois que o Tesla morreu, eles foram lá, destruíram a Wardenclyffe e sequestraram todos os projetos do Tesla, né? E começaram a desenvolver muita coisa por baixo dos panos, né? Inclusive, dizem que o próprio experimento Filadélfia lá, que deslocou os marujos no tempo, né, que o navio apareceu lá na frente, e quando ele, olha que interessante, e quando esse navio se reintegra, ele se desintegra e se reintegra mais adiante lá. Quando ele se reintegra, os soldados se mexeram durante essa transição aí, e quando o navio se materializou de novo, alguns foram pegos no meio do casco, no meio do chão. Coisa absurda, gente. E é fato, estudem lá, experimento Filadélfia. Então é esse tipo de coisa que dificulta, por exemplo, que a energia livre venha à tona, que essas tecnologias venham à tona, porque assim, os caras fizeram experimentos tão absurdos e envolveu tanto a vida de pessoas, muita gente morreu, né, como cobaia desses experimentos, que seria difícil justificar isso. Então a gente vai ter que, né, provavelmente esperar que os envolvidos nesses experimentos todos morram, aí não tem mais a quem culpar, né? E, enfim, né, deve ser alguma coisa que gira em torno disso aí. Por causa que, cara, quando essa verdade começar a vir à tona e a gente ficar sabendo a que custo os americanos seguraram em segredos, cara, assassinato a dar com pau, e aí a coisa fica muito pesada. Então esse é um dos grandes motivos que dificulta muito esse tipo de revelação. Mas então, gente, eu quero ficar por aqui hoje, né? Acho que falei bastante coisa aqui pra vocês, desses caras todos aí. Vamos lá, gente, dar uma olhada nisso aí e se imaginem com energia livre, o que isso seria pro mundo. Tu imagina toda essa palhaçada, esse medo que estão tentando colocar, é porque agora a emissão de gás carbono aumentando, o efeito estufa, embora a gente saiba que é uma mentira, é um grande argumento usado, e que como tem uma grande massa que não sabe da verdade, né, que ainda acha que a Amazônia é o pulmão do mundo e que o Brasil tá botando fogo na Amazônia, que é um pântano e a água não queima, as pessoas não conseguem entender isso, tu não consegue botar fogo na Amazônia, entendeu? A não ser que tu consiga encharcar ela de gasolina. Porque a maior parte da Amazônia é pantanosa, é água, a água não queima, gente, tá entendendo? Mas, né, as pessoas vão lá e compram, aí vem a Greta, e as pessoas vão atrás, cara, e não vão se informar e ficam... Então, deixando bem claro, a gente tem que cuidar do nosso planeta, sim, mas muita coisa sendo colocada ali é mentira, gente. Então, temos que se ligar nisso aí. Então, de novo, vamos lá dizer pra Greta e pro pessoal deles, né, quando alguém falar, ou se tu encontrar pessoas que apoiam esse movimento, diz, cara, tu já ouviu falar dessa patente que está lá? Tu acha que eu tô mentindo? Abre
abre o site e vai lá e olha com teus próprios nomes. Desculpa, e olha com teus próprios olhos. Verifica o nome da patente e o nome desse Salvatore Paz aí. Vai lá e procura um técnico se tu não entender e tu for desses bem cético mesmo, te garanta que o teu ceticismo tem fundamento. Antes de tu sair falando que é mentira. Então tu vai lá, tu pega um técnico, tu desenvolve a tecnologia, faz ela não funcionar e tu diz, ó, aquela patente é mentirosa. Aí tu vai ter argumentação pra falar. Enquanto isso, não. Entendeu? Ah, Luciano, mas tu fez o teste, então como é que tu tá dizendo? Bom, cara, eu não fiz o teste e não posso comprovar que funciona. Mas o que eu estou falando? Eu estou falando de uma patente oficial registrada aqui que qualquer um pode ver. Então eu não preciso de argumento porque o troço está oficialmente registrado. Quem tem que provar que isso não é mentira é alguém que faça isso aí e diga que a patente está errada e que não funciona. Aí eu quero ver. Então, céticos de plantão, cuidado com a mordida na língua. Quanto mais vocês falam que é loucura, que nós estamos aqui falando bobagem, que esse tipo de coisa não existe, porque energia, né? Quando eu falava esse negócio de energia livre, as pessoas, não, Luciano, porque a energia ela não parte do nada, tem que ter uma força propulsora que gera essa energia, né? Que é o que a gente conhece, um vento, ou agora o sol, ou né? Ou seja, o sol já não é mais alguma coisa que move mecanicamente. Então, a energia solar já é um passo adiante nessa ideia de que tu precisa de um movimento para gerar energia. Com o Sol já não rola, não tem movimento, é uma força solar. E da mesma maneira que a força solar, pessoal, nós já falamos aqui, o Qi dos japoneses, o Xi dos chineses, o órgão do Wilmer Reich, né? Já fiz vários programas sobre o Wilmer Reich. Luiz Moura falou mais da energia orgânica aqui no Brasil, né? E, enfim, o prana dos hindus, é isso, cara, muitas pessoas já sabem disso, tu entende? Muita gente já trabalha com isso. Quando o Satyabhama ia lá e fazia assim no ar e fazia surgir uma pulseira de ouro, um relógio de ouro, e que isso foi visto aqui no Brasil, Edivaldo Franco, tem um vídeo na internet que fala sobre isso, ele viaja para a Índia, ele presencia, ele vê o Satyabhama fazendo esse tipo de coisa. O que é isso que tem no ar, que o cara faz um movimento com a mão, ou pega um punhado de areia e faz o troço aparecer? É esse tipo de energia que está no ar. Então a gente só não tem consciência disso. Alguns cientistas chamam de protonite também, dizem que o nosso espaço, não só no planeta Terra, o espaço inteiro é permeado com isso aí. Então tu pode ter esse tipo de energia em qualquer lugar do universo, inclusive aqui na Terra ao nosso redor. Lá no documentário do Steven Greer, teve um cientista que falou sobre essa energia e ele disse, só para vocês terem uma ideia, o que o Tesla fez com a Wardenclyffe foi pegar essa energia que está no ar, né, e ele fez um amplificador dessa energia de forma que foi ao exponencial de 26 com 10 zeros. 26 mais 10 zero é o tanto que ele amplificou a energia que está no ar com a Wardenclyffe. Aí eles dizem, o que significa isso? Para nós entender, significa que essa energia amplificada como o Tesla fez lá em 1919, 1920, essa energia, uma quantidade que coubesse numa xícara de energia com esse poder amplificado, seria suficiente para ferver todos os oceanos da Terra até evaporar. Então, gente, vamos ver, olha o que o pessoal está falando. Ah, Luciano, isso é exagero. Será que é exagero? Uma bola de basquete, agora nós estamos falando ali, ó, que gera 1 terawatts, tu injeta 1000 watts de energia nela, né? Lembra? 1000 watts, teu micro-ondas, a tua jarrinha de esquentar água que tem em casa, né? E ela vai te gerar 1 terawatts, cara, que são 1000 gigas. Então, gente, com essa eu me despeço de vocês. Não sei se eu vou conseguir gravar muitos vídeos ainda até o Natal agora, mas eu acho que esse é uma grande esperança. Então, o fim do mundo como nós o conhecemos, esse mundo ruim, esse mundo que escraviza a gente, porque só o fato de nós ter energia livre, se tu conseguir fazer um pouquinho de exercício de criatividade, né? Se sua tua mente for um pouquinho mais aberta, tu consegue imaginar, né, os custos de transporte, de produção, de alimentação, de embalagem. Então tu tem energia para tudo, gente. Se tu não gasta mais essa energia, imagina a quanto vai cair o custo de produção de todas essas coisas.
Então é uma coisa fenomenal, fantástica. Então, pessoal, ficamos aqui. Espero que vocês compartilhem. Eu nunca peço isso, né, pessoal? Mas, como eu sempre bato naquela tecla assim, como é que a gente vai reivindicar uma coisa que a gente não sabe que existe? Como é que nós vamos fazer passeatas, protestos, seja silenciosos, seja movimentos do YouTube, que nem esse que eu faço com o Mel, colocando aqui na abertura do programa. Como é que nós vamos falar de energia livre se as pessoas não sabem que ela existe, que existe essa possibilidade? Então agora, aí como é que nós ia falar antes também se tu não tinha uma coisa concreta pra tu embasar isso? Então agora, quando vocês forem discutir com as pessoas e eles forem chamar vocês de louco, aí tu vai dizer, não, cara, querido, desculpa, não sou eu que sou louco, é tu que tá muito mal informado, porque existe uma patente oficial registrada falando disso. É tu que não sabe, querido. Então assim, ó, antes de chamar nós de louco, que estão dando essas boas novas, né, isso é apocalipse. Isso é revelação! Então, gente, vamos propagar essa revelação, vamos propagar esse apocalipse, que é positivo, né? Aquela ideia contrária que nos pregaram a vida inteira, de que apocalipse é uma coisa ruim, todo mundo vai pensar em apocalipse é fim de mundo, é destruição. Não, apocalipse é revelação. E a revelação dessas coisas, né? É claro que num primeiro momento, tu descobrir que tu foi enganado a vida inteira, que te fizeram de trouxa a vida inteira, que tu foi criado para ser um escravo. É claro que essas coisas todas acabam contigo, tu perde, né? É uma quebra total de paradigma. Então, por isso que Jesus disse lá no Evangelho de Tomé, né? Aquele que procurar o conhecimento constantemente vai acabar encontrando. Aquele que encontrar num primeiro momento vai ficar chocado, como eles dizem, vai ficar surpreso, né? Depois de chocado, vai ficar chocado. Depois de chocado, ele fica surpreso. E depois que ele ficar surpreso, ele vai ser o senhor do todo. Ele vai comandar o todo. É mais ou menos isso lá, né? Então é isso, a gente tem que saber, a gente tem que ter informação, né? Por isso que quando eu peço pra vocês repassarem esse vídeo é porque tu imagina um grande número aí fora sabendo disso, ninguém mais vai atrás de Greta. Não tem mais essa polarização, não vai ter mais essa briga de os poluidores contra os não poluidores. Não, cara, é tudo mais uma ferramenta de polarização. Isso tudo é pra botar medo na gente, pra a gente não abrir nossos olhos pra coisas maiores que estão aí fora. Tá? Então, dito isso, beijo no coração, espero que essa tenha sido uma grande notícia pra todos vocês. Valeu!